O supermercado Everida Save estava silencioso naquela manhã, como se o ar carregasse algo mais do que apenas o cheiro comum de café barato e produtos de limpeza. Ninguém notou o homem de uniforme desbotado empurrando um velho limpador de chão pelos corredores brilhantes. Seus passos eram firmes, mas discretos. As luzes frias fluorescentes refletiam no chão recém-encerado, enquanto ele trabalhava calmamente entre os outros funcionários. Ninguém suspeitava que por trás daquele boné baixo e daquele jaleco gasto estava Owen Grayson, o poderoso CEO da rede de supermercados que se espalhava por todo o país. Ele não falava com ninguém. Observava. Estava ali para ver com os próprios olhos como sua empresa realmente funcionava, longe dos relatórios bonitos e dos gráficos das reuniões. Até aquele momento, tudo parecia estar sob controle, até que um som abafado, quase imperceptível, fez Owen parar. Um soluço engasgado vinha de perto dos caixas. Ele desligou cuidadosamente a máquina de limpeza, tentando não chamar atenção. Seguiu o som até se aproximar do caixa número 3. Lá, escondida atrás de uma prateleira alta cheia de revistas e chocolates, uma jovem mulher estava sentada em um pequeno banco, o rosto enterrado nas mãos. Seus cabelos cacheados estavam presos num coque apressado, e o fone de ouvido do uniforme ainda pendia frouxo ao redor do pescoço, como se ela nem tivesse força para tirá-lo. Owen ficou imóvel, o peito apertado, ouvindo as lágrimas que ela tentava conter em silêncio. "Eu tentei tanto, tia", sussurrou a jovem entre soluços. "Se eu faltar mais uma vez, vão cortar minhas horas. Ainda não paguei a conta de luz e agora estão me ameaçando com despejo. O que eu posso fazer?" O silêncio voltou, mas para Owen era um silêncio pesado, cheio de dor. Ele escutava tudo sem ser visto, como um fantasma observando a vida que ele mesmo ajudara a moldar. A moça continuou, cada palavra como uma faca em seu coração. Não falei nada para eles." "Para quê?" "Eles só ligam para flexibilidade." "Mas como é que é flexível quando você tem que estar disponível o tempo inteiro? Senão, você não serve mais para eles." Owen prendeu a respiração. A cada frase dela, sentia o chão tremer debaixo dos pés. Ela não sabia quem ele era, mas falava como se estivesse denunciando exatamente o sistema que ele havia assinado com um simples clique. E foi então que ouviu o que nunca mais conseguiria esquecer. "Às vezes, parece que aqui a gente só tem duas opções: desaparecer no ar ou sumir para sempre. Minha mãe se foi. Perdi a casa. Agora, nem sei mais pelo que eu estou lutando. Se ao menos uma vez, só uma vez, alguém me visse, alguém entendesse o quanto eu estou sofrendo, mesmo que fosse o CEO que inventou essas regras frias." Ela riu amargamente, enxugando as lágrimas com a manga do uniforme. "Mas você sabe como é. Gente assim nunca pisa aqui dentro. Eles não se importam com caixa de supermercado. Muito menos com uma garota preta e pobre como eu." Owen sentiu um nó na garganta. Ficou parado, ainda escondido, com a mão firme no cabo da enceradeira. As palavras dela ecoavam como marteladas. Durante anos, ele se orgulhou de sua criação. Centenas de lojas, milhares de funcionários. Mas agora, diante daquela jovem quebrada pelo próprio sistema que ele construiu, tudo aquilo parecia uma farsa cruel. Ele se lembrou da reunião alguns meses antes, quando consultores apresentaram um plano de escala flexível. Gráficos bonitos, promessas de eficiência, lucros mais altos. Ele assinou tudo com um sorriso, sem imaginar que estava empurrando pessoas como ela para o abismo. Pessoas com nome, com rosto, com dor. Lentamente, a jovem enxugou os olhos, respirou fundo e se levantou. Alisou o uniforme, agitou o fone de ouvido e caminhou até o caixa. Colocou um sorriso no rosto como quem veste uma armadura. Sorriu para os clientes como se nada tivesse acontecido. Mas Owen sabia. Ele viu. E foi ali, naquele momento silencioso, que algo mudou dentro dele. Ele não sabia ainda o que faria, mas tinha certeza de uma coisa: nunca mais fecharia os olhos para a dor de seus próprios funcionários. Porque agora ele conhecia o nome dela, Jasmine Brooks, e ele jamais esqueceria esse nome. No dia seguinte, Owen voltou à loja bem cedo, antes mesmo dos primeiros clientes entrarem. Usava o mesmo uniforme gasto de faxineiro, o boné puxado para cobrir parte do rosto. Ninguém o reconhecia.
E era assim que ele queria, invisível, para poder ver os outros que também haviam sido tornados invisíveis pelo sistema que ele próprio permitiu crescer. A loja parecia igual à do dia anterior, mas Owen sentia tudo diferente. As luzes fluorescentes agora lhe pareciam frias demais, os sorrisos forçados dos funcionários mais pesados de se ver. E lá estava ela, Jasmine, em pé no caixa, com olheiras fundas, os olhos maquilhados às pressas. Ela forçava um sorriso a cada cliente, mas seus ombros caídos denunciavam o peso que carregava. Owen fingia limpar uma prateleira próxima quando viu Jasmine olhar discretamente para o celular apoiado ao lado do monitor de atendimento. Seus olhos se arregalaram ao ler a mensagem na tela. Uma linha vermelha piscava em letras grandes. Último aviso. Aluguel em atraso. Despejo em 48 horas. Ela cobriu a boca com a mão, tentando esconder o pânico, e rapidamente bloqueou a tela. Respirou fundo, fingiu estar bem, e atendeu o próximo cliente com o mesmo sorriso educado. Owen sentiu como se algo apertasse por dentro. Aquilo era culpa dele. Aquela moça estava sendo esmagada por uma política que ele mesmo autorizou sem pensar duas vezes. E ela não era a única. Na primeira chance que teve, Owen caminhou até o terminal de funcionários. Digitou seus dados internos com agilidade. Era o CEO, afinal. Tinha acesso a tudo. Procurou o perfil de Jasmine. Os números frios na tela não mentiam. Até poucas semanas atrás, ela trabalhava mais de 30 horas por semana. Mas depois de 2 dias de ausência para cuidar da mãe morrendo, o sistema automaticamente a classificou como inflexível. Aos poucos, suas horas foram reduzidas para apenas 10 por semana. Estamos limpando por aqui. Uma voz áspera ao lado dele o fez gelar. Era Linda Marty, a gerente da loja. Ela o encarava com desconfiança, os lábios apertados. Owen tentou disfarçar, passando um pano no teclado. Desculpe, só limpando a estação. Mas o olhar de Linda não cedia. Você anda observando demais. Se terminou, volte ao que foi contratado para fazer. Não contratamos faxineiros para bisbilhotar o sistema interno. Ela se afastou, ainda desconfiada, e cochichou com o assistente. Ultimamente andam contratando cada figura. Alguém precisa revisar melhor esses currículos. Atrás da estante de produtos, Owen sentiu uma raiva silenciosa crescer. Linda não era apenas rígida. Era cruel. Usava tal política de escala flexível como arma. E o pior, ela acreditava estar certa. Acreditava que gerenciar uma loja era sufocar qualquer um que saísse da linha, sem jamais ouvir suas histórias. Naquele mesmo dia, no intervalo, Owen viu Jasmine entrar na sala de descanso. Ela se jogou em um banco no canto, exausta, tremendo. Tapou o rosto com as mãos e chorou baixinho. Quando uma colega entrou na sala, Jasmine se recompôs num segundo. Limpou os olhos, sorriu sem jeito e disse que estava tudo bem. Owen não aguentava mais assistir sem fazer nada. Naquela noite, no hotel simples onde estava hospedado, sentou diante do laptop. Ligou a tela e encarou o cursor piscando, como se o desafiasse. E então, começou a digitar. Escreveu com as mãos trêmulas e os olhos pesados. Um documento que não era. Escreveu com as mãos trêmulas e os olhos pesados. Um documento que não era apenas um comunicado interno. Era uma confissão. Uma carta aberta a todos os funcionários da empresa que ele havia criado. Admitia que havia falhado. Que a política que ele aprovou destruiu vidas. Que transformou seres humanos em estatísticas. E prometia mudar. Não era apenas uma promessa bonita. Era o início de uma revolução. Owen prometia que nenhuma decisão seria mais tomada por algoritmos impessoais. Que a empatia voltaria a ser o centro da cultura da empresa. E, acima de tudo, que pessoas como Jasmine nunca mais seriam ignoradas. Quando terminou, respirou fundo. Sabia que essa carta abalaria toda a estrutura da empresa. Haveria resistência. Conselheiros, gerentes, talvez até investidores, iriam criticar, mas ele não se importava. O que o movia agora era algo mais forte do que lucro. Era a responsabilidade de consertar o que ele mesmo ajudou a quebrar. Com um clique, enviou a carta. E, naquele instante, o velho Owen Grayson deixou de existir. ChatGPT Said. Na manhã seguinte, algo estava diferente.
O ar dentro da loja carregava uma tensão estranha, como se todos pressentissem que algo fora do comum estava prestes a acontecer. Os funcionários chegaram um a um, como sempre, mas logo notaram um carro preto elegante estacionado bem em frente à entrada principal. Era um veículo que ninguém jamais vira ali. As portas automáticas se abriram, e dele desceu um homem de postura firme, terno bem cortado e olhar determinado. O silêncio tomou conta do ambiente assim que ele atravessou as portas. Pararam os atendimentos. Os sussurros começaram. Owen Grayson, o CEO da Everyday Save, estava ali, caminhando diretamente para o centro da loja onde, até poucos dias antes, ele empurrava uma enceradeira. Jasmine o viu de longe e seu corpo congelou. Por um momento, não conseguiu respirar. Reconheceu no mesmo instante o rosto daquele faxineiro que a ouvirá chorar atrás da prateleira. Era ele, o homem mais poderoso da empresa. Seus olhos se encontraram e, por um instante, tudo em volta pareceu desaparecer. Owen não hesitou. Subiu em uma pequena plataforma improvisada ao lado dos caixas e olhou para todos ao redor. Sua voz preencheu o espaço com firmeza e respeito. Gostaria que todos os funcionários se reunissem aqui, por favor. Há algo importante que eu preciso dizer a vocês. Um silêncio absoluto tomou conta da loja. Os assistentes de gerência interromperam o que faziam. Linda Marty, pálida, se manteve imóvel perto da entrada do escritório. Jeffrey Collins, o gerente regional, apertava as mãos com nervosismo. Aos poucos, todos os funcionários se reuniram ao redor, curiosos e confusos. Owen olhou para Jasmine e fez um gesto gentil com a cabeça. Jasmine, por favor, fique aqui. O que estou prestes a dizer diz respeito diretamente a você. Ela se aproximou devagar, o coração disparado, sentindo o peso dos olhares dos colegas sobre si. Mas quando parou ao lado de Owen, viu nos olhos dele algo que nunca havia visto antes em um superior: sinceridade. Quero começar pedindo desculpas a todos vocês, disse Owen, olhando nos olhos de cada um. Nos últimos tempos, nossa empresa causou dor profunda a muitos de seus funcionários mais leais. A política de escalas flexíveis, que acreditávamos ser eficiente, tornou-se uma ferramenta fria, cruel e injusta. Eu fui o responsável por aprová-la. E hoje estou aqui para assumir esse erro diante de vocês. Um murmúrio correu pelo grupo. Surpresa, espanto, emoção. Ninguém esperava que um CEO aparecesse, ainda mais para se desculpar publicamente. Linda baixou a cabeça, as bochechas vermelhas de vergonha. Owen se virou para Jasmine, a voz levemente embargada. Jasmine, ontem você me disse que se sentia invisível aqui. E essas palavras me fizeram perceber o quanto nos afastamos do que realmente importa, enxergar e valorizar cada ser humano que está de pé nesta loja. Os olhos de Jasmine se encheram de lágrimas. Ela nunca imaginou que o homem que ouvirá seu desabafo em silêncio seria justamente o responsável por mudar sua vida. E agora, ele estava ali, diante de todos, dizendo em voz alta que a via, que a ouvia, que reconhecia sua dor. Não posso mudar o passado, continuou Owen, mas a partir de hoje me comprometo a reconstruir essa empresa com empatia, justiça e humanidade. A política de escalas automáticas está abolida imediatamente. Daqui em diante, as decisões de horário serão tomadas por pessoas, para pessoas, considerando as necessidades de cada funcionário. Nesse momento, Michael Owens, o diretor regional, deu um passo à frente. Senhor Grayson, disse ele, tenso. Com todo respeito, isso vai dificultar muito a gestão. Os dados mostram que a política aumentou a produtividade em 30%. Se abandonarmos esse modelo, perderemos eficiência. A tensão voltou ao ar. Os funcionários se entreolharam, inseguros. Jasmine sentiu o frio retornar ao peito. Owen respondeu com voz firme, sem hesitar. Senhor Owens, essa tal eficiência está sendo paga com o sofrimento dos nossos funcionários. Já olhou nos olhos de alguém que teve as horas cortadas, se não consegue mais pagar o aluguel? Já viu o desespero de quem perdeu a família, mas tem medo de faltar ao trabalho? Michael tentou rebater, mas nada saiu. Owen então se dirigiu a todos novamente. É por isso que, a partir de hoje, esta empresa existirá por vocês, não às custas de vocês. Não somos máquinas, somos seres humanos.
E enquanto eu estiver nesta posição, ninguém mais será invisível aqui dentro. Um novo silêncio tomou conta da loja, mas dessa vez foi seguido por algo diferente. Palmas. Uma, duas, depois dezenas de mãos se juntaram em aplausos sinceros, emocionados. Alguns funcionários choravam. Outros sorriam como há muito não faziam. Owen se virou para Jasmine mais uma vez. Tirou das mãos um pequeno objeto envolto em veludo. Ao abri-lo, revelou uma placa simples, com letras gravadas em prata. Colocou-a gentilmente nas mãos dela. Jasmine, disse ele, quero que você seja a primeira a exibir esta placa em nossa loja. Ela representa nosso novo compromisso com cada funcionário deste lugar. Ela leu em voz alta, a voz tremendo. Este é um lugar para pessoas. Cada funcionário aqui é ouvido, respeitado e protegido. As lágrimas escorriam livres pelo rosto de Jasmine, mas agora eram lágrimas de esperança, de orgulho, de força. Vou colocar logo na entrada, disse baixinho, para que todos saibam que somos agora. Aplausos explodiram mais uma vez. A loja nunca esteve tão viva. E naquele momento, cada pessoa ali soube. A mudança era real. E tinha começado ali. Com uma voz que ousou ser ouvida com as mãos ainda tremendo, Jasmine caminhou lentamente até a entrada da loja, segurando a placa com todo o cuidado do mundo. Cada passo que ela dava parecia mais leve do que o anterior. Atrás dela, colegas acompanhavam com os olhos brilhando, como se aquela caminhada fosse uma marcha silenciosa pela dignidade de todos. Ao chegar à porta, ela se abaixou e, com firmeza, encaixou a placa no suporte logo ao lado das portas de vidro. Assim que a levantou, a luz da manhã bateu na superfície prateada e fez as palavras brilharem. Este é um lugar para pessoas. Cada funcionário aqui é ouvido, respeitado e protegido. As lágrimas escorriam livres pelo rosto de Jasmine, mas agora eram lágrimas de esperança, de orgulho, de força. Vou colocar logo na entrada, disse baixinho, para que todos saibam que somos agora. Aplausos explodiram mais uma vez. A loja nunca esteve tão viva. E naquele momento, cada pessoa ali soube. A mudança era real. E tinha começado ali. Com uma voz que ousou ser ouvida com as mãos ainda tremendo, Jasmine caminhou lentamente até a entrada da loja, segurando a placa com todo o cuidado do mundo. Cada passo que ela dava parecia mais leve do que o anterior. Atrás dela, colegas acompanhavam com os olhos brilhando, como se aquela caminhada fosse uma marcha silenciosa pela dignidade de todos. Ao chegar à porta, ela se abaixou e, com firmeza, encaixou a placa no suporte logo ao lado das portas de vidro. Assim que a levantou, a luz da manhã bateu na superfície prateada e fez as palavras brilharem. Este é um lugar para pessoas. Cada funcionário aqui é ouvido, respeitado e protegido. A loja explodiu em mais aplausos. Funcionários se abraçavam. Alguns clientes que estavam por perto se aproximaram e também bateram palmas, sem entender todos os detalhes, mas sentindo que algo importante havia acontecido ali. Jasmine foi cercada por colegas. Margarete, uma funcionária mais velha, segurou sua mão com carinho e disse com a voz embargada: "Obrigada, Jasmine. Você teve a coragem que muitos de nós já não tínhamos mais. Eu mesma estava pensando em pedir demissão, mas agora quero ficar. Quero fazer parte disso." Jasmine mal conseguia responder. Apenas apertou a mão de Margarete com força, tentando segurar o choro, mas as lágrimas escorriam novamente, desta vez de alívio. Ela não estava mais sozinha. Nos dias que se seguiram, a loja parecia outra. O ambiente pesado e silencioso foi substituído por sorrisos verdadeiros, conversas honestas até risadas no intervalo. As pessoas começaram a se olhar nos olhos de novo. Compartilhavam histórias, dores, conquistas. Ninguém mais escondia seus problemas por medo. E, pela primeira vez em muito tempo, todos sentiam que estavam em um lugar onde realmente importavam. Jasmine agora era muito mais do que uma operadora de caixa. Ela foi convidada a liderar a nova equipe criada pela diretoria da empresa, Voz Primeiro, um grupo responsável por ouvir os funcionários, propor novas políticas e garantir que ninguém mais fosse ignorado dentro da Everida e Save. A cerimônia que oficializou sua nomeação aconteceu ali mesmo, na loja onde tudo começou. Owen voltou,
desta vez sem disfarces. Subiu no mesmo pequeno palanque improvisado e falou diante de uma plateia de funcionários e até alguns clientes curiosos. Eu escolhi Jasmine Brooks para liderar essa equipe, disse ele com voz firme e serena, porque ela representa exatamente aquilo que queremos ser. Uma empresa que escuta, que respeita, que valoriza seus trabalhadores. A história dela nos acordou. A voz dela transformou tudo. O aplauso foi imediato. Jasmine subiu ao lado dele, emocionada, com os olhos cheios d'água. Pegou o microfone com as mãos trêmulas, respirou fundo e falou com mais clareza do que jamais havia feito. Eu aceito essa responsabilidade com gratidão e com o coração cheio de força. Eu sei como é se sentir invisível. Eu sei como é ir trabalhar com medo, com fome, com dor e mesmo assim sorrir. Prometo a todos vocês que, enquanto eu estiver aqui, ninguém mais passará por isso sozinho. As palavras de Jasmine tocaram fundo. Ela não falava como uma gerente, nem como uma líder tradicional. Falava como uma de nós. E era isso que fazia toda a diferença. A partir dali, a equipe Voz Primeiro passou a realizar encontros semanais na sala de descanso. Reuniões abertas, onde qualquer funcionário podia se expressar. Ideias fluíam, problemas vinham à tona sem medo de retaliação, e as soluções nasciam da escuta real, sem fórmulas prontas. Até os líderes antigos começaram a mudar. Michael Owens, que havia sido o maior defensor da antiga política, procurou Jasmine em uma das reuniões. Olhou nos olhos dela e, com humildade verdadeira, disse: eu estava errado. Eu me fechei em números e esqueci das pessoas. Te peço desculpas, Jasmine, de verdade. Jasmine apenas sorriu, ofereceu-lhe a mão e respondeu: errar faz parte. O importante é querer fazer diferente. Mas talvez a mudança mais inesperada tenha vindo de Linda Marti. Um dia, ela se aproximou de Jasmine no fim do expediente. Não havia arrogância no olhar, apenas cansaço, arrependimento e uma honestidade difícil de fingir. Eu passei minha vida inteira acreditando que ser dura era o certo, disse Linda, com a voz baixa. Mas agora vejo quanto fui cega. Machuquei pessoas sem perceber. Esqueci que vocês são humanos. Me desculpe. Jasmine, sem hesitar, a abraçou. O mais importante é que a gente aprenda. E você está aprendendo. Isso já diz tudo. Ali, naquele abraço inesperado entre quem antes representava lados opostos, algo profundo se consolidou. A transformação da empresa não era apenas de políticas. Era de alma. A Everida Save estava renascendo. Chat de Said. O tempo passou, mas a mudança que começou naquela pequena loja não parou. Ao contrário, espalhou-se como uma corrente silenciosa e poderosa por toda a rede Everida Save. Outras unidades começaram a ouvir falar da equipe Voz Primeiro. Funcionários de diferentes cidades passaram a escrever para Jasmine e seu grupo, contando suas próprias histórias, fazendo perguntas, pedindo ajuda. Sob liderança firme, porém humilde, de Jasmine Brooks, a equipe se tornou uma ponte entre os trabalhadores e a diretoria. Não havia mais medo de falar. As reuniões não eram mais sobre metas inalcançáveis ou advertências. Agora eram sobre vidas reais, sobre o equilíbrio entre trabalho e dignidade, sobre como crescer sem perder a essência. A cada nova semana, Jasmine recebia mais mensagens de colegas agradecendo por terem, finalmente, um lugar seguro onde podiam ser ouvidos. E Owen Grayson, sempre atento, acompanhava tudo. Ele mandava mensagem de apoio, participava virtualmente das reuniões quando podia e, mais do que isso, visitava pessoalmente as lojas, sem disfarces, sem comitiva, apenas ele seu caderno de anotações. E ele não vinha para checar planilha, só avaliar desempenho. Vinha para ouvir. Sentava com os caixas durante o intervalo. Conversava com os estoquistas, com os repositores, com os atendentes do açougue. Fazia perguntas simples, mas com verdadeiro interesse. Como você está? O que está te atrapalhando aqui? Como podemos te apoiar melhor? Essas visitas mudaram tudo. Funcionários que antes mal levantavam os olhos agora sorriam com orgulho. Até os clientes começaram a perceber o clima diferente nas lojas. O atendimento era mais leve, as equipes trabalhavam com mais energia, mais união. E os números, ironicamente, melhoraram também.
Não porque alguém estava sendo pressionado, mas porque todos finalmente se sentiam parte de algo justo. Um dia, Owen decidiu voltar à loja onde tudo começou. A loja onde Jasmine um dia chorou escondida atrás da prateleira. Ao entrar, foi recebido com sorrisos sinceros. Os funcionários acenaram com naturalidade, sem rigidez, como quem cumprimenta um amigo. Ele caminhou com calma até o setor de caixas. E ali estava ela, Jasmine, agora treinando uma nova funcionária. Ela falava com paciência, mostrando cada detalhe do sistema, dando dicas, rindo com a jovem. Quando o viu, seu rosto se iluminou com um sorriso que Owen nunca esqueceria. Não era um sorriso de alívio, nem de obrigação. Era de orgulho. Sr. Grayson, disse ela com alegria, veio visitar a gente de novo. Claro, respondeu ele, sorrindo de volta. Queria ver como vocês estão e acompanhar as novidades do Vós primeiro. Fiquei sabendo que essa loja tem enviado ótimas ideias. Jasmine assentiu com entusiasmo. Estamos trabalhando duro. Recebemos muitas sugestões dos colegas e estamos tentando colocar tudo em prática. Cada ideia nova nos aproxima de um ambiente ainda melhor. Owen a olhou com admiração. Estou muito orgulhoso do que você e sua equipe estão fazendo. Graças a você, a Everida Save se tornou um lugar verdadeiramente humano. Jasmine respirou fundo. Seus olhos brilharam com lágrimas contidas. Nunca imaginei que um dia estaria aqui, falando com o Senhor assim. Tudo começou porque o Senhor decidiu escutar. Porque viu algo em mim quando ninguém mais via. Mas Owen balançou a cabeça, com ternura no olhar. Foi você que teve a coragem de falar, Jasmine. Eu apenas tive a sorte de estar no lugar certo para ouvir. E aprendi que liderar não é comandar, é cuidar. As lágrimas desceram silenciosas pelas bochechas de Jasmine. Ali, diante dela, não estava apenas um CEO. Estava um homem que havia recuperado sua humanidade e ajudado centenas, talvez milhares, a fazerem o mesmo. Ao redor deles, os outros funcionários assistiam à cena em silêncio. E mesmo sem palavras, sabiam o que aquilo significava. Aquela loja, antes marcada por regras frias e medo, agora era símbolo de esperança, de empatia, de respeito. E tudo isso começou com uma voz. Uma voz pequena, tremida, mas verdadeira. Uma voz que ousou ser ouvida a ponto. Jasmine respirou fundo, tentando conter a emoção que ameaçava transbordar. Ao seu redor, os colegas de trabalho observavam com olhos úmidos e sorrisos discretos. A nova funcionária, ainda em treinamento, olhava para ela com admiração pura, como quem acabava de testemunhar algo muito maior que uma conversa entre chefe e funcionária. Naquele momento, Jasmine entendeu que sua jornada não era mais apenas pessoal. Ela se tornará um símbolo, não de poder, mas de transformação, da coragem de dizer basta, da importância de ser ouvida, da possibilidade de mudar algo muito maior do que ela imaginava. Dias depois, as mudanças implementadas pela equipe Vós Primeiro se espalharam por toda a rede. Os números mostravam uma queda impressionante na rotatividade de funcionários, ao mesmo tempo em que pesquisas internas revelavam o mais alto índice de satisfação entre trabalhadores que a empresa já tinha registrado. Mas mais do que isso, o clima nas lojas era diferente. Leve, vivo, justo. Funcionários andavam com postura erguida, orgulhosos de vestir o uniforme Everida Save. Clientes percebiam e comentavam: aqui o atendimento é diferente, dá para sentir que as pessoas estão bem. Muitos vinham procurar Jasmine pelo nome, apenas para conhecê-la e agradecer pelo impacto que ela havia causado. Dentro do escritório central, Owen acompanhava todos esses dados com um sorriso discreto e um sentimento que ele há muito tempo não sentia com relação à sua própria empresa: paz. Certa noite, após uma longa reunião com a diretoria, agora composta por lideranças mais diversas, empáticas e participativas, Owen voltou à sua sala, sentou-se à sua mesa e abriu seu caderno de anotações. Nele, havia uma única frase escrita no topo da página: pessoas antes de números. Ele recostou-se na cadeira, fechou os olhos por um instante e se permitiu recordar o choro de Jasmine atrás da prateleira. As palavras dela ecoando: eu só queria ser vista. A vergonha que sentiu ao perceber o monstro que ele havia deixado crescer, e o momento em que decidiu mudar. Naquela memória, não havia mais culpa.
Havia propósito. No final daquela semana, uma nova carta foi enviada por e-mail a todos os funcionários da empresa. Uma mensagem simples, assinada por Owen, que dizia: nenhum sistema é mais forte do que uma voz corajosa. Que todos nós, todos os dias, sejamos capazes de ouvir, de mudar, de cuidar, porque é isso que constrói uma empresa de verdade. Na mesma manhã em que a carta foi enviada, Jasmine acordou cedo, como sempre. Mas algo em seu peito estava diferente. Era leveza, era orgulho, era certeza de que ela havia cumprido o que sua mãe sempre lhe ensinou. Nunca se cale diante da injustiça. Faça com que sua voz seja ouvida, mesmo que ninguém pareça escutar. Ao chegar à loja, viu algo que a emocionou profundamente. Na entrada, ao lado da placa que ela mesma havia colocado meses atrás, havia uma nova moldura, com uma frase simples: aqui, sua voz muda tudo. Ela passou os dedos pelas palavras e sorriu. Lá dentro, seus colegas a esperavam com abraços, histórias e até piadas. Tudo que um ambiente saudável e verdadeiro deveria ter. Nada mais de silêncio sufocado, medo de punições ou pressão desumana. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jasmine subiu em uma pequena plataforma no canto da loja para dar as boas-vindas a novos contratados. Olhou para eles. Pela primeira vez, viu em seus olhos esperança desde o primeiro dia. E antes de começar a falar sobre funções, horários ou processos, disse apenas: antes de qualquer coisa, vocês são bem-vindos. Aqui, vocês serão vistos, ouvidos, e jamais serão apenas números. A loja silenciou com respeito e logo veio o aplauso, não por obrigação, mas por reconhecimento. Do outro lado da loja, Owen observava de longe. Não interveio, não fez discurso, apenas sorriu e assentiu com a cabeça. Sabia que não era mais ele quem guiava aquela revolução. Agora era Jasmine. Era cada funcionário que encontrou sua voz. Era um sistema inteiro que finalmente tinha alma. E naquele momento, como em tantos outros desde o início dessa jornada, Owen Grayson sentiu que tudo tinha valido a pena. Porque, no fim, tudo começou com uma jovem que só queria ser ouvida. E mudou o mundo inteiro à sua volta.